Bradesco, Itaú, Vibra, Taesa. Se você tem algum desses ativos na sua carteira, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso quadro de dúvidas e hoje chamei aqui o João Daronco. Tudo bem, João? Fala, Pitts, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo bem, João. Eu que agradeço a sua presença. Tenho certeza que você, assistindo esse vídeo até o final, vai ficar muito bem informado sobre essas empresas para você estar tomando a melhor decisão possível. Então, não deixe de dar o like. Já deixe sua dúvida também nos comentários, se você tiver, porque a gente pode estar respondendo aqui no próximo vídeo a sua dúvida. Então vamos lá. Primeira dúvida, João. Quais critérios devo considerar ao escolher entre os bancos como Itaú e Bradesco para minha carteira? Ótimo, assim, quando a gente pega o Itaú, Bradesco ou qualquer bancão e bancões de crédito, os grandes parâmetros que a gente deve analisar, e aí eu tô fugindo um pouco do óbvio, né, dos indicadores, porque eu poderia chegar aqui e falar dos indicadores, tem que olhar o ROI, tem que olhar a margem financeira, etc, né? Fugir dos indicadores clássicos. Quando a gente olha os bancões de crédito, o que você tem que analisar, basicamente, é como estão as carteiras de créditos desses bancos, tá? E não só questão de qualidade, e é muito importante, sim, entender para quem que eles emprestam, qual que é o segmento da economia, qual que é o índice de Basileia, né, qual que é a alavancagem que o banco tem, e qual é a inadimplência, isso é muito importante ser analisado, mas também qual que é o ritmo de crescimento dessa carteira, se está crescendo em um ritmo saudável ou não. Porque você pode crescer a carteira de uma forma muito acelerada, concedendo crédito para qualquer pessoa, né, ou qualquer empresa, assim, qualquer segmento. Entretanto, isso lá na frente vai virar inadimplência. Você está incorrendo em emprestar crédito de maneira equivocada muitas vezes. Então, na minha visão, quando você analisa um bancão desses, como grande parte vem da carteira de crédito, dos resultados, é entender qual que é a saúde dessa carteira de crédito, como é que andam alguns outros indicadores, como inadimplência, como a questão de margem da companhia, despesas, etc. Como é que está a saúde dos depósitos desse banco, porque os depósitos eles estão muito importantes para a manutenção disso, né, de onde vêm os recursos do banco, e para finalizar, o preço. Porque nada disso importa se o preço estiver muito alto, né? E se o preço estiver muito descontado, você também consegue calibrar quanto que essa carteira precisaria crescer ou quanto default ela aguenta para pagar, para o investimento se pagar. Então, Pitts, esses são os indicadores que eu olharia para bancões. E aí, além disso, eu já comentei, né? É importante olhar qual que é o ROI do banco, quanto que esse ROI está crescendo ao longo do tempo, qual que é o patamar, e novamente, preço, e aí o indicador poderia ser preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial por ação, ou até dividend yield, e aí tem que considerar o payout, mas eu olho mais ou menos dessa forma. Perfeito, João. E você tocou um ponto que é sobre a carteira de crédito. Falando mais especificamente tanto de Itaú e Bradesco, eu acho que esse é um fator que impactou diretamente até na cotação, né? Como a gente tem visto por conta principalmente dos resultados. Né? Então, de 2023 para cá, né, a gente tem visto a cotação do Bradesco, né, ter uma desvalorização mais forte, e aí até alguns investidores perguntam muito lá na consultoria sobre, poxa, o Bradesco caiu muito mais do que Itaú, não está mais interessante investir em Bradesco? Né? Então, essa é uma pergunta muito recorrente. E eu acho que mais importante do que olhar para isso é justamente entender a qualidade do ativo, como o João comentou, dentre todos esses fatores. Então, Itaú e Bradesco eu acho que são clássicos exemplos assim de empresas que acabaram divergindo um pouco, né, em termos de qualidade de carteira, e isso refletiu diretamente nos resultados e na cotação. Exatamente. Quando a gente pega, por exemplo, o Bradesco, eu sinto que ele acelerou um pouco mais e muitas vezes foi talvez um pouco menos conservador no crédito que ele queria dar e isso acabou impactando na inadimplência, impacta o resultado e por conta disso a cotação caiu muito, né? Impacta a rentabilidade, etc. Enquanto o Itaú tem um DNA muito forte de crédito, conseguiu carregar uma carteira que se distanciou dos seus principais pares, dados os parâmetros dela, etc., e está com um balanço muito limpo para continuar crescendo. Então, acho que isso também contribui para o Itaú ter performado tão melhor do que o Bradesco nos últimos anos. Muito bom. E outro setor que dificilmente você não deve ter em sua carteira, inclusive é um dos setores que o pessoal mais pergunta, setor de energia. E falando de Taesa e Vibra,
Para garantir rendimentos constantes, como avaliar essas empresas de energia, João? Ótimo, acho que assim, primeiro, né? São duas empresas do segmento de energia, mas elas são muito diferentes, né? Assim, muito diferente. É você comparar o carro com um prédio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Enquanto você pega a Taesa, que é uma transmissora pura, como é que você avaliaria essa companhia? Você teria que pegar as concessões que ela tem, entender qual que é o prazo dessas concessões, qual que é a RAP, né, a receita anual permitida que ela teria ao longo disso, entender qual que é a disponibilidade, e aí eu estou falando alguns parâmetros-chave pro case, né? Qual seria a disponibilidade que a rede ia ficar ali disponível, né, para o seu cliente, quanto que seria a margem que a Taesa conseguiria nisso, etc, etc, etc. Então perceba que é um business muito mais ligado a concessões. E aí entendendo o prazo dessas concessões, entendendo quanto dinheiro cada concessão gera e quanto a companhia consegue distribuir disso, você tem a ideia da distribuição de dividendos. Diferente da Vibra. A Vibra ela é uma companhia que ela está muito mais ligada à distribuição de combustíveis, né? E aí, diante disso, você tem que entender o mercado de distribuição, o mercado de consumo disso. E aí está mais ligado a transportes, em geral, né? Quais são as margens desse mercado? Esse mercado está crescendo, não está? Como é que está sendo a competição nesse mercado? Entre outros aspectos, tá? Então, enquanto é um mercado de concessão, que você tem o prazo bem definido, fluxo de caixa bem definido, a Vibra não. Então, é um business um pouco mais complexo e, por conta disso, muitas vezes precisa de uma margem de segurança maior. E aí você precisa analisar essas duas empresas de formas diferentes por conta dos diferentes modelos de negócio, Pitts. Perfeito. Eu acho até legal comentar que, apesar de ser do mesmo setor, são empresas com dinâmicas completamente diferentes, né, João, como você explicou. Então, isso vale também como um cuidado, né, para você investidor, achando que você está se expondo em um único setor, mas não, dentro de um setor você pode ter ali diferentes dinâmicas, né? Um exemplo disso é até o setor financeiro, que a gente tinha acabado de comentar, onde dentro do setor financeiro você pode ter grandes bancos, você pode ter empresas ligadas ao mercado de capitais, você pode ter seguradoras, né? Então, dentro do setor de energia vale, né, a mesma ideia. Terceira pergunta, qual o papel de uma mentoria ao criar uma estratégia de longo prazo com ações ou fundos imobiliários? Ótimo, acho que assim, a mentoria ela tem várias vantagens, né? O primeiro ponto é que com uma mentoria você consegue ter uma assertividade maior da sua carteira em relação ao seu perfil. Então, eu vejo muitas pessoas que começam na mentoria e têm 25, 30 ativos. Com uma mentoria você consegue aumentar o funil desses ativos, diminuir o número desses ativos, concentrar mais e com uma concentração maior em bons nomes, na maior parte das vezes você aumenta a sua geração de valor. Então acho que esse é um dos papéis da mentoria e isso é algo que a mentoria adiciona. Um segundo fator, Pitts, é a questão de você ter uma maior confiança nas teses. Quando você está em um processo de mentoria, num grupo de mentoria, você tem uma maior proximidade com os analistas. E aí quando você vê um ativo caindo muito e você fica meio preocupado, você tem um analista ali para perguntar. Até se está caindo, você fica preocupado se ele já está na sua carteira, ou se caiu, pode ser até o momento de você aportar naquele ativo. E você tendo proximidade com o analista é um outro upgrade que se tem dentro da mentoria para aproveitar dessas oportunidades, além de discussões voltadas para questões de longo prazo, tributárias, o que fazer, etc. Tá? Então acho que esses são alguns exemplos de como uma mentoria pode contribuir para você montar uma carteira vencedora no longo prazo. Principalmente trazer mais segurança, né, João? Evitar ou pelo menos mitigar ao máximo o investidor estar tomando decisões erradas nas horas erradas. Exatamente. Né? E a gente sabe que o mercado é muito dinâmico, tem muita volatilidade e é muito normal, às vezes, o investidor, por medo, por receio, acabar vendendo algum ativo ou tomando alguma decisão errada. Né? Quarta pergunta, quais métricas fundamentais devo observar em ações voltadas ao agro? Ótimo, acho que assim, todos os setores têm Qs específicos, né? E aí quando a gente pega o agronegócio, algumas métricas importantes da gente entender é como está sendo o ciclo da companhia. Por quê? Porque muitas vezes o resultado da companhia está muito positivo, só que isso é porque o ciclo do agronegócio ou da commodity agrícola daquela empresa está muito positivo, né? E aí não é a história de que
tem aquela história do pato no poço, né? Se a água do poço começa a subir, o pato começa a subir, mas ele não está subindo por conta própria, ele está subindo porque a água do poço está subindo, todo mundo está indo muito bem, né? Aquela história de que, pô, tirei nota 8 na prova, foi uma nota boa? Depende, se todo mundo da sua turma tirou 10 e você tirou 8, foi uma nota ruim, né? Agora, se todo mundo tirou nota 4 e você tirou nota 8, foi uma nota muito boa. Então, primeiro do agronegócio é entender qual que é o ciclo que a empresa está inserido. Depois disso, tem que se entender como está a inadimplência, ou seja, a questão de saúde financeira dessa empresa, porque é um mercado cíclico, e aí quando o ciclo vira, você pode ter uma alavancagem que aumenta muito, uma alavancagem financeira que impacta muito seu resultado, ou não, se ela tiver uma saúde financeira melhor. Então, segundo aspecto é o aspecto financeiro, e o terceiro aspecto é o da rentabilidade incremental, que é o quê? Que basicamente é quanto que deve ser a rentabilidade dessa companhia nos novos investimentos, porque isso impacta o ROIC ou o ROI dela atual. Se a rentabilidade futura é maior do que a atual, você tem uma rentabilidade atual que deve subir no futuro. Se for inferior, se está fazendo maus negócios, a rentabilidade futura tende a cair, né? E isso é muito importante não só para empresas do agronegócio, como para empresas em gerais listadas, tá? Então, Pitts, eu elencaria esses três números. Primeiro, você entender qual que é o ciclo da commodity. Segundo, alavancagem, saúde financeira. E terceiro, questão de rentabilidade incremental. Até porque a parte da alavancagem é muito utilizada, né, pelo setor como um todo por ter uma necessidade de capital intensivo muito grande, né? E a gente tem visto nesses momentos de sazonalidade mais negativos para o agro, né, assim como a gente está vivendo esse período agora, empresas que talvez não tiveram aquela atenção devida na alavancagem, nesse momento, né, que a gente chama de vacas magras, né, vamos dizer assim, não fizeram aquele pé de meia necessário, acabam sofrendo muito mais, né? Então eu acho que é uma métrica talvez uma das mais importantes aí para se estar avaliando nas empresas desse setor, né? E a quinta e última pergunta: quais fatores devo considerar ao investir em construtoras, João? Ótimo, acho que assim, construtoras, né? Quando a gente está em uma construtora, existem alguns fatores que são propícios e únicos delas, tá? E aí eu vou falar alguns indicadores operacionais aqui e vou explicar um pouquinho o que é cada um deles. O primeiro que você tem que analisar é o land bank, né? Que nada mais é do que o banco de terrenos de uma incorporadora, de uma construtora. Por quê? Porque se uma companhia ela tem a característica de lançar os seus empreendimentos, construir e vender a partir de terrenos próprios, e você não tem esses terrenos, você vai ter que ter um desembolso muito grande de capital para comprar esses terrenos, posteriormente desenvolver e vender. Então, ela vai consumir muito caixa inicialmente. Agora, se ela já tem um land bank desenvolvido e precisa só construir e vender, o desembolso de capital é menor. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu olho bastante em incorporadora é margem, porque uma incorporadora ela pode ter margens muito baixas ou ter margens caindo, seja porque os seus custos das obras explodiram, isso é muito ruim, ou seja porque tem muita competição onde ela lançou os empreendimentos e aí os seus competidores fazem com que você tenha que dar desconto na hora de venda e isso também diminui margem. Então, margem é o segundo aspecto. O terceiro aspecto que eu olho é o VSO, de venda sobre oferta, que nada mais é do que a velocidade de vendas. Quando uma incorporadora está vendendo pouco, isso é ruim, isso é um indicativo de que muitas vezes você vai ficar com estoques encalhados, que é o quarto aspecto aqui, tá? Mas quando você tem um VSO mais alto, próximo de 15% a 20%, você está num nível saudável de venda, né? Por que o VSO é importante? Para não ficar com estoques encalhados, que é o quarto aspecto que eu olho aqui, né? O que seriam esses estoques encalhados? Basicamente, a incorporadora ela quer construir, quer vender, entrega esses imóveis e pega o dinheiro dessa construção, dessas unidades que ela vendeu, tá? Se ela não consegue vender até o fim da obra, ela tem que pagar condomínio, tem que pagar impostos, manutenção, muitas vezes, etc. Então, são custos adicionais à construção. Se você não vende, você fica com mais imóveis encalhados e você tem despesas maiores. Esse é o outro aspecto que tem que olhar aqui. E o quinto e último, Pete, só para não me alongar muito, teriam alguns outros que a gente olharia, é de extrato, né? Porque o que acontece? Você pode vender, entretanto,
você tem, por algum motivo, um número elevado de distratos, ou seja, as pessoas estão devolvendo aquele apartamento, eles compraram, não estão conseguindo pagar, devolvem. Isso acaba por culminar novamente em estoques encalhados. E isso prejudica a companhia, você tem que reverter essa venda, etc. Então, distratos também é um aspecto que tem que ficar bastante de olho, que pode prejudicar muito uma incorporadora. Basicamente, são esses os indicadores que eu olho, Pitts. E esse também é um setor bastante cíclico, né, João? Quando a gente fala de construção civil, então, muito sensível ao momento da taxa de juros, né? Então, até pouco tempo atrás a gente tinha uma taxa na casa de 2%, que até hoje eu quase não acredito que o Brasil chegou a ter uma taxa de juros de 2%, nem parece verdade. E a gente atualmente numa taxa, né, no momento do lançamento do vídeo, aí na casa de 1,25%. Então, o Brasil tem muita oscilação de juros e isso impacta diretamente nas empresas de construção civil. Então, é um ponto que também tem que ficar atento, né, João? Então é isso, pessoal. A gente falou sobre vários setores e várias empresas. E se você quer entender mais profundamente quais são as melhores oportunidades, como analisar, o que tem riscos adicionais e o que não tem, nós temos a mentoria. E aí eu convido você a clicar no link na descrição para conhecer mais sobre essa nova linha que a Suno fornece para vocês se tornarem mentorados nossos e com isso terem acompanhamento de um consultor, ter contato direto com os analistas, ter contato direto com outros mentorados no nosso grupo de discussão, encontros e muito mais. Então, clica no link da descrição, deixa um like nesse vídeo, se inscreve para não perder mais conteúdos como esse e vejo vocês no próximo vídeo.